Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos falar dela, da Parker Solar Probe, isso mesmo, a sonda que chegou a apenas 6,1 milhões de quilômetros do Sol. É o objeto que o ser humano mandou que chegou mais perto da nossa estrela até hoje. E tem um porquê de tudo isso. E a missão já está para acabar. Vamos entender tudo sobre a missão da Parker Solar Probe. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Aqueles dois recadinhos super importantes para vocês, vá lá em spacetodaystore.com.br. Lembrando que de 9 a 15 de janeiro de 2025, Interestelar estará de volta nos cinemas brasileiros. Então, na comemoração aí dos 10 anos, deste que é um dos melhores, maiores filmes já feitos na história de todo o cinema. Então faz o seguinte, vai lá na spacetodaystore.com.br porque nós temos um pacotão especialíssimo para você. 4 estampas inéditas exclusivas para você já adquirir a sua e ir lá assistir o filme bem trajado de Space Today Store, beleza? E o outro recado, não esqueça nunca, spacetodayplus.com.br, vai lá, baixe, é gratuito, você baixa no seu Android, no seu iOS, instala aí no seu desktop e use à vontade, com muito conteúdo de astronomia para todos vocês. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E é o seguinte, alguém aqui deve lembrar, lá em agosto de 2018, a bordo do Delta IV Heavy, começava a jornada da Parker Solar Probe, uma das missões mais esperadas de todos os tempos. Há uns fatos interessantes dessa missão para quem não está ligado. O nome dessa missão é em homenagem a um pesquisador chamado Eugene Parker, e ele estava vivo, e ele viu o lançamento da sonda com seu nome. Isso é uma das coisas raríssimas de acontecer, né? Mas aconteceu com o Eugene Parker, é um cara que começou a estudar o Sol. Por que que a gente manda tanta sonda para estudar o Sol? Para quem não sabe, nós mandamos a Parker Solar Probe pela NASA e pela Agência Espacial Europeia foi mandada a Solar Orbiter. Por que isso? Porque o Sol tem seus mistérios. O principal mistério do Sol é um chamado aquecimento da coroa. O que que acontece? A temperatura lá no núcleo do Sol chega aos 15 milhões de graus Celsius. À medida que você vai chegando na superfície solar, obviamente a temperatura vai diminuindo, como tem que ser. Quando chega ali na superfície, a temperatura está na casa dos 6 mil graus. O problema é que a coroa solar, que seria a atmosfera externa do Sol, podemos dizer assim, a temperatura que intuitivamente era para ser mais baixa, chega na casa dos milhões de graus Celsius. E aí? Por que acontece isso? Esse fenômeno a gente chama de aquecimento da coroa. Só tem uma maneira da gente descobrir. É passar uma sonda ali perto. O problema é se passar uma sonda ali, essa sonda tem que ser muito bem construída, ela tem que ter um escudo de calor muito poderoso, porque senão ela derrete a hora que estiver passando, a trajetória dela tem que ser muito bem calculada, ela tem que passar muito rápido perto do Sol também, ou seja, tem vários detalhes, e todos esses detalhes foram carregados na Parker Solar Probe. A Parker Solar Probe, então, ela começou ali a fazer toda a sua trajetória, né? Ela já passou várias vezes perto do Sol, passou em 2021, passou em 29 de outubro de 2018, ela passou, depois ela passou em 2021, passou em 2022, passou em 2023, passou em 2024 também, já passou em novembro e tudo mais. A primeira passagem pela atmosfera solar mesmo, quando ela tocou o Sol. Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Como que uma sonda toca o Sol? Por que que a gente fala, por que que a NASA fala
que a Parker Solar Probe é uma sonda que tocou o Sol, porque quando ela passa pela atmosfera solar, pela coroa solar, ela encosta e ela pega e ela captura as partículas da coroa solar. Então, realmente ela está tocando o Sol, não tem como, ela está tocando mesmo o Sol, porque se a coroa solar faz parte do Sol, se ela encosta nas partículas da coroa solar, ela toca o Sol. Então é esse que é o que o pessoal fala, que é a sonda que tocou o Sol. Muito bem. Todo mundo estava esperando para a véspera de Natal deste ano ainda, que não acabou, de 2024. Por quê? Porque a Parker ia fazer a sua passagem mais próxima com relação ao Sol. Então, no dia 24 de dezembro de 2024, a Parker Solar Probe passou a nada mais nada menos que 6,1 milhões de quilômetros do Sol. Isso é muito, embora seja muito longe, né? Você pensar 6 milhões de quilômetros é longe pra caramba, mas isso é muito perto. Lembra-se que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Ou seja, ela passou a apenas 0,04 vezes a distância entre a Terra e o Sol. 0,04 unidades astronômicas que a gente chama. Então, esse foi o recorde de menor distância que um objeto construído pelo ser humano chegou do Sol, e muito provavelmente vai ser um recorde que vai perdurar aí por muitos e muitas décadas, séculos ainda, porque não temos em vista nenhuma outra sonda para ser mandada para tão perto do Sol. Mas não foi só isso. Quando a Parker Solar Probe passou pertinho do Sol agora, na véspera do Natal de 2024, ela quebrou um outro recorde. Ela quebrou o recorde de velocidade também. Aí tem um pequeno parêntese para a gente fazer, que é o seguinte. Existem vários tipos de velocidade, tá? Existe a velocidade média, por exemplo, existe a velocidade instantânea. Então vamos dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai entender. Você vem com o seu carro pela pista ali e você vai ter um radar. E o radar mede a velocidade de 60 km por hora. Quando, você pode vir a 200. Quando você chega perto do radar, o que você faz? Você tira o pé, passa 50, você passou pelo radar. Isso é velocidade instantânea. Essa velocidade que a Parker Solar Probe foi medida era uma velocidade instantânea, não era uma velocidade média dela no decorrer da sua órbita. E a quebra de velocidade foi impressionante, porque ela passou a 692 mil quilômetros por hora na velocidade instantânea quando ela estava no ponto mais próximo do Sol. E aí muita gente pergunta, né? E é o seguinte, isso equivale a 0,064% da velocidade da luz. Ou seja, está muito longe da gente chegar no 0,1% da velocidade da luz. Mas só isso fez da Parker Solar Probe o objeto mais rápido já construído pelo ser humano na história. Beleza? Depois que ela passou, ficou toda aquela dúvida, será que ela sobreviveu ou não? Porque toda vez que ela passa perto do Sol, existe essa questão, e ela sobreviveu, ela mandou o sinal foi recebido sem problema nenhum. E como que ela aguenta tudo isso? É por conta do seu escudo de calor de carbono, que é assim, é uma espuma de carbono, né? Que é algo assim, realmente é uma das grandes feitos da engenharia para a Parker Solar Probe. Ela aguentou, na hora que ela estava passando ali, na casa dos 970 graus, o escudo de calor dela chegou. Ele aguenta até mais ou menos 1.500 graus de temperatura. Então está aí a Parker Solar Probe. Aí vocês vão perguntar, e aí, os estudos dela e tudo mais, né? Como eu falei, ela já passou várias vezes pelo Sol, tá? Já passou várias vezes pelo Sol. E uma das coisas, né, que ela está tentando responder, eu já falei, que é o aquecimento da coroa. O que ela já mediu de interessante? Ela identificou, quando ela passou em 2021, ela identificou umas estruturas chamadas de zigue-zague, tá? Umas estruturas de zigue-zague no vento solar. E isso pode ser que seja um dos processos que ajudem o aquecimento da coroa. Então ela estudou a reconexão magnética, ela estudou esse zigue-zague e ela estudou uma outra estrutura chamada switchback. Todas essas qual que é a resposta para o aquecimento da coroa, então? Provavelmente vai ser um conjunto de todos esses efeitos, de todas essas características, né, de todos esses processos que ocorrem no Sol.
Tudo isso ajuda ao calor se propagar pela coroa solar e a coroa ser muito mais quente do que a superfície solar. É isso que está acontecendo, mas agora, muito provavelmente, né, eles vão pegar todos os novos dados e fazer aí vários e vários estudos com a Parker Solar Probe. E o fim da missão está muito perto, tá? Então ela vai passar agora, no dia 22 de março de 2025, ela passa de novo perto do Sol, e depois, dia 19 de junho de 2025, ela passa de novo perto do Sol. Mas não vai ser uma passagem tão próxima quanto essa de agora. E depois disso, o que acontece com ela? Depois disso, a missão será encerrada. E a Parker Solar Probe será colocada no que a gente chama de uma órbita cemitério. Uma órbita cemitério é uma órbita que fica ali um pouco acima da órbita geoestacionária, aonde missões, né, que foram terminadas, elas ficam ali orbitando sem causar problema para ninguém. Então é isso que vai acontecer com a Parker Solar Probe. Ah, Sérgio, por que não joga ela para o Sol de uma vez e tal? Tem muito risco nisso, tem risco dela não bater no Sol direto, tem risco de você errar o Sol. Isso é um risco seríssimo que tem. E você jogar ela numa órbita maluca pelo sistema solar, tem risco de, num erro desse, você colidir ela com algum planeta. Então, assim, tem vários riscos envolvidos. O menor risco de todos é deixar ela quietinha na órbita cemitério, então é isso que vai acontecer. Então, dia 22 de março de 2025 e 19 de junho de 2025, ela passa de novo perto do Sol. Não será uma passagem tão próxima quanto essa que nós vimos agora, mas vai ser aí para cumprir a sua missão e depois ela será colocada na órbita cemitério, encerrando uma das missões mais interessantes. Um outro detalhe, né, sobre a Parker Solar Probe, embora ela foi lançada em 2018, ela apareceu pela primeira vez, a proposta dela, em 1958, que no relatório lá do Conselho de Ciências Espaciais da Academia Nacional de Ciências relatou o seguinte: recomendamos uma sonda solar para passar dentro da órbita de Mercúrio para estudar as partículas e campos nas proximidades do Sol. Olha que coisa sensacional. Então tá aí, né? Como eu falei, a Parker Solar Probe é uma missão cheia de curiosidades, muito interessante e que vai nos ajudar a responder, junto com a Solar Orbiter, grandes questões sobre o nosso Sol, principalmente o aquecimento da coroa, entre outros, né? A Solar Orbiter lá tem outros objetivos também, que é descobrir a origem do vento solar, por que tem um vento solar rápido e mais lento, tudo isso estudando o nosso Sol. Beleza? Então tá aí, Parker Solar Probe, recorde de velocidade e recorde de proximidade do Sol na mesma passagem, na véspera do Natal de 2024. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão. É aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!